Que Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Eu não sei se tem alguém, mas eu tenho essa prática, né, de perguntar sempre. E se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo aí a este culto ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor esteja falando ao teu coração profundamente, tá? Que Deus manifeste a sua glória. Amém? Então nós vamos estar falando nesta noite por alguns instantes a palavra de Deus. E o tema desta meditação é: seja forte e corajoso. Nós temos procurado durante esses dias que o culto é só transmitido, nós estamos fazendo um culto um pouco menor, mas não menos importante, porque o que vale é a essência, é aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, tá? Então não é pelo muito falar, mas é pela palavra que penetra os nossos corações, amém? E nós vamos meditar por alguns instantes aqui na palavra do Senhor: seja forte e corajoso. Quando nós falamos isso, você já lembra lá de Josué. E você pode abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 19. Josué capítulo 1, verso 9, perdão. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Repetindo: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Em uma outra versão da Bíblia, que vai dar no mesmo resultado, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Lembra aqui que Deus é Deus falando diretamente a Josué, certo? Deus falando a Josué. Então note que nós lemos no início do culto uma palavra onde Deus fala através de Moisés. Ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Preste bem atenção que aqui Deus falando por intermédio de Moisés ao povo, incluindo aí a esse povo, aquele que seria levantado como líder desse povo para conduzir a travessia pelo Rio Jordão e chegar à terra prometida. E estava incluído ali também Josué. Mas Deus, quando Moisés ele parte, Deus chega para Josué, como está lá em 1:9, e fala também exatamente: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime. Presta bem atenção. Por que que Deus fala isso? Porque é da natureza do homem se apavorar. É da natureza do homem desanimar. Quantas pessoas não se apavoram com coisas grandes, coisas pequenas? Quantas pessoas elas ficam apavoradas com notícias, né? Então, as pessoas elas muitas vezes se apavoram. Por isso Deus ele vai trazer uma palavra diretamente ao coração de Josué para dizer que ele não se apavore, porque o ser humano é um ser que se apavora, é um ser que desanima fácil. Se é uma pessoa que é fácil de desanimar, chama-se ser humano, tá? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar vários personagens bíblicos, tá? Que são atores da palavra de Deus, sendo estes atores pessoas vitoriosas, né?
Quando nós falamos de vitória de Deus, nós lembramos de uma série de personagens bíblicos, de homens e mulheres que passaram por lutas e foram vitoriosos, né? Nós temos o caso de Elias, nós temos o caso de Daniel, nós temos o caso de Ananias, Misael e Azarias, que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Às vezes nós temos um pensamento que estes homens, eles eram pessoas especiais, eram pessoas que Deus tinha dotado de uma capacidade especial, ou que Deus tinha olhado para eles com um olhar diferente. Esses aqui eu vou fazer com que eles sejam diferentes nesse mundo. Então note que muitas vezes a gente tem essa impressão, nós olhamos para estes personagens bíblicos e achamos que Deus tinha algo diferente com eles. Mas deixa-me te dizer uma coisa para você, Deus não os tinha diferente, Deus apenas estava honrando a vida deles porque eles eram pessoas fiéis a Deus. Não é porque eles eram melhores do que nós, não era porque eles eram judeus, porque Naamã, que recebeu aquela cura lá no Rio Jordão, ele não era judeu, era assírio, era um idólatra. No entanto, ele foi abençoado, né? Então, entenda bem que não é pelo fato de ser o povo escolhido lá no início dos judeus, que são pessoas que recebem de Deus o melhor. Não. É porque eles tinham um coração disposto e estavam ali prontos para seguir na ordem de Deus. Então Josué era um homem que era experimentado em guerras, tinha visto muito o poder de Deus, mas era um homem medroso, por incrível que pareça. Ele tinha temor, ele tinha medo, ele se apavorava, ele relutou em ser o líder de Israel. É por isso que quando Deus ele vem a nós, que ele sabe a nossa natureza, que ele sabe a nossa falibilidade, nós somos frágeis. Então ele chega com uma palavra para entrar no nosso coração e mudar esse sentimento que nós temos dentro de nós. Então ele diz, não se apavore e nem se desanime. Sabe por quê? Porque ele diz, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem te fortalece, quem te dá vitória, quem te leva a lugares altos não é você, é Deus. Você precisa ser alguém que esteja na presença dele, seja humilde. E nós vamos encontrar outros textos. Abra sua Bíblia lá em Salmo, no Salmo de número 27, e vamos ler 5 versículos deste Salmo, tá? E eles serão intercalados. O primeiro é o versículo 1, tá? O verso 1 de Salmo de número 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando o salmista está dizendo isso, ele não está dizendo porque ele está sem medo. Ele está dizendo isso porque está tratando da sua natureza, colocando na presença de Deus. Nós temos medo, nós nos apavoramos. E muitas pessoas às vezes apontam para você e dizem assim, você que diz que entregou sua vida para Jesus Cristo, que agora pertence a Deus, está desse jeito, nós passamos momentos assim, mas o que importa é que nós nos colocamos na presença de Deus, e aí vem a palavra, e vem isso aqui que está nesse versículo primeiro, quando diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Os versos 4 e 5 desse mesmo texto diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os
dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Hoje muita gente tem dito assim: por que eu estou com tanta saudade de estar na igreja, de ir ao templo, de cultuar o Senhor, de estar com os irmãos louvando? Quantas vezes eu tenho ouvido isso? Mas quantas vezes você teve a oportunidade de estar na presença de Deus, louvando o seu nome, e estava em outros lugares, numa festa, aí curtindo alguma coisa, ou simplesmente no cinema, ou assistindo um filme em casa, ou se achando tão cansado que não quer ir na presença de Deus, né? Pois bem, mas aqui o salmista está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É no templo de Deus que você encontra a orientação dele. Muita gente diz assim: olha, você não precisa ir no templo não precisa ir na igreja não, porque Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Concordo em parte, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos ouvir a voz dos mestres. Nós precisamos acompanhar o sacerdote que nos conduz ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E isso acontece no templo. Então, quando abrir as portas do templo, venha correndo. Não venha triste, mas venha para louvar o Senhor. E ele continua dizendo: pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aí você vai lá para o verso 13 e a palavra de Deus vai falar assim para nós: apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere no Senhor. Verso 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Isaías 41:10, Deus segura a gente pela mão, né? Não somos nós que seguramos a mão de Deus. Se nós que fôssemos nós que iríamos segurar na mão de Deus, ou seguraríamos a mão de Deus, nossa mão seria frágil e soltaríamos. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem segura a minha mão, é Ele quem segura a sua mão. É Ele quem segura a sua mão. Por isso diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então confia no Senhor. Está passando problemas? Está passando dificuldades? Está preocupado? Está com medo? Está ansioso? Não sabe o que vai acontecer? Vai para a palavra de Deus. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mas saindo do Antigo Testamento, vá até 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. E haverá uma palavra de Deus para mim e para você ali, que se ela encarnar dentro de nós, nós estaremos dormindo tranquilo nessa noite. Tá? Porque muitas vezes nós estamos com sono perturbado, nós estamos sem conseguir dormir. Mas quando a palavra de Deus, ela entra, ela verbaliza dentro de nós, ela encarna, ela vai lá no fundo do nosso íntimo, no nosso interior, e ela faz morada, ela habita, ela começa a fazer os seus efeitos, então a nossa vida é transformada, nós passamos a ter outro tipo de atitude. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes.
Quando ele está dizendo, sejam homens de coragem e sejam fortes, é porque muitas vezes nós somos fracos, né? Joel, há um versículo lá no capítulo 2 que diz assim, diga ao fraco, sou forte. Né? E quando ele está dizendo coragem, não é porque não teremos medo. Coragem não significa ausência de medo. Coragem é, mesmo estando com medo, mesmo estando aflito, seguir em frente confiando em Deus, sabendo que Ele tirará esse sentimento de nós e nos conduzirá a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? Então, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, mantenha-se firme. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Seja corajoso. O primeiro passo que nós precisamos tomar para expressar esta coragem e esta fé é entregar o nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é o passo. O posicionamento nosso não é de que com Deus ou sem Deus nós vamos seguir em frente. Esse é um pensamento errado, é um posicionamento errado. O nosso posicionamento é de que Deus está comigo. Ele sabe que eu sou pequeno, mas Ele é grande e poderoso. E Ele ama seus filhos e Ele cuida de nós. Por isso Ele está dizendo, mantenha-se firme na fé. Não saia da fé que você abraçou em Cristo Jesus. Não desista da palavra de Deus que um dia entrou no seu coração. Mantenha-se firme nela. Acredite, confie. Nós temos ouvido aí pela televisão, por vários meios de comunicação, dizendo, tudo vai passar. Claro, até a nossa vida vai passar. Até este mundo vai passar. Mas deixa tudo passar no cuidado de Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus. Não tome o lugar de Deus. Seja forte, seja corajoso para entregar toda a tua vida, toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus negócios, o teu trabalho, o teu relacionamento. Entrega na mão de Deus. Confia nele. Isso é ser forte e corajoso. É colocar diante dele tudo. E caminhar com ele. Se vai piorar, mantenha-se firme na fé. É a palavra de Deus que diz. Porque piorando, vai chegar a hora que vai melhorar. Tranque os dentes. Se vai falar alguma coisa contrária. A promessa de bênção para a sua vida. Nunca fale nada que venha contra a vontade de Deus, contra a sua palavra. Porque a palavra de Deus é que a gente chegue à presença dele por intermédio de Jesus Cristo. E que todos os nossos familiares também cheguem. Através da palavra que vai sair da nossa boca. Para chegar ao final, Romanos 8, 15, 17, a palavra do Senhor vai dizer para nós, você seja forte e corajoso, confie no Senhor teu Deus, não desista nunca, mantenha-se firme na fé, porque a vitória do Senhor vem para você, ela vai te alcançar, ela vai chegar na tua vida, teu filho vai ser salvo, a enfermidade vai embora. As tuas dívidas você vai pagar. Não é ninguém que vai pagar por você, não.
Você vai prosperar e pagar as tuas dívidas. Mas seja forte e corajoso, entregue tudo ao Senhor. E Romanos 8, 15, 17 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai ou Paizinho. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem é que diz para você que você é filho de Deus? O Espírito Santo. A partir do momento em que você recebe Jesus Cristo na sua vida, que você tem uma experiência de novo nascimento e Cristo passou a fazer parte da sua vida, o Espírito Santo está aí para dizer: você agora é filho de Deus. Ele fica dizendo todo o tempo para você: você é filho de Deus. Ele não cessa de dizer isso para aqueles que recebem Jesus Cristo, viu? Então, deixa o Espírito Santo testificar no teu espírito: você é filho de Deus. E o 17, para encerrar, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós aceitamos o sofrimento de Cristo por nós. E de uma forma que só Ele entende, e nós recebemos, Ele diz que nós também participamos da sua glória. Então não há nada mais importante a se fazer do que deixar tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida nesta noite, agora, aí onde você está. Na hora que você ouvir essa palavra, estou falando essa porque é que eu estou transmitindo para chegar a você. Porque no mundo inteiro a palavra de Deus está dizendo: recebe Jesus Cristo. Então entregue-se a Jesus Cristo agora. Não seja enganado. Não dê ouvidos a posicionamentos religiosos. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Dê ouvidos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dizer somente: entregue a sua vida a Jesus Cristo e eu virei morar em você. Aí virá Deus, Jesus e o Espírito Santo. E você, meu irmão, que já aceitou Jesus Cristo, mantenha-se firme. De repente, algo grandioso vai acontecer. Confia nele. Amém? Então vamos orar.